Evangelho, terça-feira anterior à festa do batismo do Senhor, tempo do Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira anterior à festa do batismo do Senhor Jesus, tempo do Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem ouvimos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 4, e hoje passamos ao Evangelho de São Marcos, 6º capítulo. O padre queria observar apenas alguns detalhes que nos ajudam a ter presente essa continuidade que está sendo proposta ao longo dessa semana entre a Epifania e a festa do batismo do Senhor. Os acontecimentos que serão narrados ao longo dos evangelhos dessa semana têm por objetivo nos levar a meditar sobre o grande anúncio do Senhor e o cumprimento desse anúncio dele como Rei e Messias, como luz de Israel para todos os povos. Luz de Jerusalém, para todos os povos, como aquele que traz para junto de si todos os homens amados por Deus, cumprindo assim não apenas as profecias feitas a Israel, mas alargando pela graça misericordiosa de Deus a grande família dos que são a herança de Abraão. Todo aquele que acolhe o nome do Senhor, todo aquele que abraça Cristo Jesus e o proclama como Senhor, como vai nos ensinar o apóstolo São Paulo, passa a fazer parte do novo povo eleito, passa a fazer parte da Jerusalém celeste, que são todos os filhos e filhas de Deus gerados através do batismo. A igreja é o novo povo de Deus e o batismo, não mais a circuncisão, é o elemento que nos une, é a introdução a essa nova família, a família dos filhos de Deus. O Senhor, que na encarnação se faz filho do homem e por meio do seu sacrifício redentor nos faz filhos de Deus. Então, durante essa semana, vários elementos vão ser pontuados. O padre vai dar aqui um pequeno traço contextual sobre os elementos entre o Evangelho de hoje e o Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem, o Evangelho de São Mateus, Jesus havia ouvido o anúncio a respeito da prisão de João Batista. Ele volta para a região da Galileia e deixa sua cidade de origem, ou seja, a cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré, para ir morar na cidade de Cafarnaum. Então, o início, é tão delicado isso, o início da missão apostólica do Senhor, ou seja, da sua missão messiânica, começa também com um desterro, com sair da sua região e ir para uma outra, aonde o Senhor lhe irá mostrar. Isso faz recordar a passagem do grande patriarca Abraão, que confiando na voz do Senhor que lhe diz, deixa sua terra e segue, também seguiu.
O Senhor vai para a região de Cafarnaum, que depois vamos conhecer muito bem, à beira do Mar da Galileia. E aqui Mateus... Mas por que vamos conhecer muito bem, padre? Porque é a cidade, a zona territorial onde vivia Pedro, André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os primeiros apóstolos, e também outros apóstolos como Natanael, cuja a passagem do seu chamado acontece sempre nas proximidades da região ou da zona de Cafarnaum. Então, se torna um lugar muito querido pelo Senhor. Não se esqueçam daquela passagem em meio à tempestade que os discípulos seguem para o outro lado, a região dos Garazeus, e vão sozinhos. O Senhor está em oração, o Senhor desce, encontra-os caminhando sobre as águas, eles atravessam, chegam lá, tem um exorcismo daquele homem endemoniado, os porcos que se precipitam no mar, e Jesus é expulso, então, ou melhor, é convidado a ser retirado daquela região dos Gadarenos, e retorna para onde? Cafarnaum. E assim que ele desembarca em Cafarnaum, ele é recebido por uma multidão que o espera e que vem sedenta para ouvir os ensinamentos do Senhor e para também recolher os sinais messiânicos. Trazem seus enfermos, trazem as pessoas possuídas por espíritos imundos, trazem aqueles que estão sofrendo e levam até o Senhor, pedindo que o Senhor possa curá-los. Então, é uma região muito significativa, um lugar muito significativo para o coração do Senhor. E, ao mesmo tempo, confirma-se as profecias de Isaías, que dizia que daquela região, terra de Zabulon e terra de Neftali, Cafarnaum era à beira do Mar da Galileia, nos confins exatamente dessas duas zonas antigas, dessas duas regiões antigas, ali, chamada Galileia das Nações, ou Galileia dos Pagãos, um lugar onde não haviam só os filhos de Israel, mas também outros vindo de outras nacionalidades e de outras etnias também habitavam aquela região. E eis que ali acendeu-se uma luz. Então, o elemento epifânico, o Senhor escolhe partir de Nazaré para a cidade aonde chamará os primeiros discípulos, a cidade que será tão cara, tão querida ao seu coração, e ao mesmo tempo a parte da Galileia chamada Galileia dos Pagãos, o lugar onde se proclamará o primeiro anúncio, o primeiro grande anúncio do Senhor. E disse então Mateus, depois de contextualizar com a profecia, que Jesus começa a pregar e vai de sinagoga em sinagoga naquela região, anunciando o chamado à conversão e a vinda do reino de Deus. E cumprindo os sinais messiânicos, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo os paralíticos voltarem a andar, abrindo os olhos aos cegos, e uma numerosa multidão vinha de todos os lugares. A gente está vendo aqui, então, estávamos na segunda-feira, depois da Epifania, vendo exatamente aquilo que seria a imagem cantada por Isaías, obviamente uma proporção diversa, diferente daquela, mas Jerusalém invadida por dromedários e gente vinda de todos os lugares para aclamar e adorar o grande rei que nos foi entregue. Bom, isso está acontecendo de uma forma peculiar, não em Jerusalém, estamos sempre aqui na região da Galileia, mas a pequenina Galileia, por que não dizer a região tão desprezada da Galileia, se torna agora o lugar aonde uma legião de pessoas vindo da Decápole, vindo de Jerusalém, da Judéia, das regiões para além do Jordão, das regiões próximas à Síria, ouviam sobre as palavras de Jesus e vinham ao encontro do Senhor. Vinham buscar Cristo, porque nele estavam os sinais messiânicos, mas a sua palavra era uma palavra de vida. Ele era o anúncio autêntico do reino dos céus. E todos aqueles que vinham até ali vinham com o desejo de ouvi-lo, mas também com o desejo de serem
ouvidos. Como assim, Padre? Jesus ia ter que falar com todo mundo? Quando nós vamos até Deus, nós levamos até Ele os anseios do nosso coração. Sermos atendidos pelo Senhor significa, para nós, sobretudo no Ocidente, a ideia de termos sido ouvidos por Deus. É curioso, porque se Deus não nos atende, resta a ideia de que Ele não nos ouviu. Esse conceito acontece, não é mesmo? As pessoas pensam assim. Mas olha como é que é um pouco deformante esse conceito. Porque durante o nosso tempo em família, quantas vezes você, quando era pequeno, pediu coisas para sua mãe e você tinha clara certeza que ela tinha te ouvido, só que ela não fazia aquilo que você estava pedindo, aquilo que você queria. Porque por alguma razão que você desconhecia, sua mãe interpretava e compreendia que aquilo que estava sendo pedido não seria para você, naquele momento, um bem ou o que realmente você precisava. E por isso ela não deixava de te ouvir. Ela te ouvia, mas ela escolhia fazer o que fosse o melhor para você e não o que você queria. E isso é muito diferente. Muito bem, meus irmãos. Também é assim com o nosso bom Deus. Se nos nossos relacionamentos de família tão limitados conseguimos entender isso com grande clareza, por que fazemos em muitos momentos fadigas de entender isso no relacionamento com Deus? É claro que o teu Senhor, que tudo vê e tudo sabe e conhece e prescruta os corações, conhece também quais são os seus pedidos. Ele está sempre com os ouvidos atentos para nos ouvir. Mas ao mesmo tempo, porque nos ama e não abre mão de nos amar, está pronto em vir ao nosso socorro para entregar por nós aquilo que realmente é necessário para o nosso bem, que nem sempre é aquilo que nós pedimos. Então precisamos reconstruir essas duas sensibilidades. Qual, Padre? A primeira, atenção, a sensibilidade de recordar que o Senhor nosso Deus nos escuta e que nós podemos falar com alguém que tem ouvido para o que temos a dizer. A segunda sensibilidade, que supõe também um ato de disciplina, de crescimento espiritual da nossa parte, ou seja, superar uma certa infantilidade da nossa experiência humana para consolidar uma atitude mais vigorosa espiritual unida a uma atitude humana também mais vigorosa, mais adequada ao nosso momento de vida, é saber que Deus, na sua infinita liberdade, porque eu e você também queremos ser homens livres no exercício daquilo que nos é próprio, o nosso arbítrio e o cuidado com os nossos próprios desejos, com a nossa vontade. Deus também tem a sua vontade, Deus também tem a sua liberdade. E aqui vale não apenas o reconhecimento, mas o recolhimento desse testemunho. Na sua liberdade e também com a sua vontade soberana, Deus não abre mão de nos amar. E Ele vai fazer por nós o que é melhor. Deus me oferece sempre o que é melhor para o meu bem. Então cabe a mim uma atitude de acolhimento e acatamento. Deus não fala para o meu dano. E Ele nos enche de testemunhos e de sinais do quanto Ele nos ama. Então, na hora que o coração tenta agir de maneira infantil, dizendo, Ele não me ouviu, Ele não está fazendo o que eu pedi, Deus não se interessa comigo. Vamos lá, para essa criança que está aí dentro, é preciso que você recorde de maneira muito clara o quanto Ele te ama e o quanto Ele não vai desistir de te amar. O quanto Ele te ama está escrito na memória da sua vida por todas as vezes, bens e graças que Ele te concedeu. E que Ele não vai deixar de te amar, isso está escrito no alto da cruz, que nós carregamos no peito, que temos na nossa casa, cujo sangue recebemos na Santa Eucaristia e foi aspergido sobre nós para nossa salvação. Olha para a cruz e está ali o quanto Deus não vai desistir de ti e de mim. O testemunho do seu grande e infinito amor por nós, declarado em Jesus.
Meu irmão e minha irmã, essa mudança, digamos assim, de crescimento espiritual depende dessa atitude sua e minha na hora de olhar com realismo e com clareza a nossa experiência de vida. Mas, padre, por que o senhor está falando de tudo isso nessa retomada do evangelho de ontem para entrar no evangelho de hoje, para olharmos juntos o evangelho de hoje? Porque existe uma discreta continuação, não textual, mas sobre o conteúdo interpretativo desses dois textos que são propostos, um após o outro, nessa semana que prepara o batismo do Senhor. E onde a gente percebe isso? Como nós ouvimos hoje na leitura, Jesus, a leitura de hoje foi o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. Espera aí que escapou a folha aqui da página da Bíblia do Padre. Pronto, peguei. E nós ouvimos o texto que antecede o versículo que dá abertura à nossa meditação de hoje, é o texto que nos fala sobre a prisão de João Batista e a sua condenação em morte nas mãos de Herodes. Temos a impressão, meus irmãos, vendo o sofrimento da outra pessoa que ama, não pede a Deus para que se extinga esse sofrimento ou para que esse sofrimento se abrevie? Todos nós pedimos isso. Os discípulos de Jesus, antes, eram discípulos de João. Não se esqueçam disso. André e João, evangelista, como podemos ler no início do Evangelho de São João, eram discípulos de João Batista. E estavam profundamente angustiados com aquilo que estava acontecendo, com aquele que preparou o coração deles para que eles pudessem endireitar os caminhos e as veredas para a vinda do Senhor. E apontou para eles, eis o Cordeiro de Deus, e eles agora estão seguindo Jesus e recebem a notícia que o homem que eles tanto amaram e que os ensinou a amar tanto a Deus e que os levou até Jesus, estava em cárcere sofrendo. É natural que nascesse no coração deles a súplica pedindo a Deus que o mal não acontecesse contra ele. Entretanto, Herodes se levanta com ódio e consente, depois de todo aquele teatro perpetrado por Herodíade e sua mãe, consente a morte, a execução de João Batista no cárcere. E eis que chega a notícia. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Aqui nós temos as duas experiências acontecendo. A narrativa da morte de João Batista e aquilo que foi a missão realizada por eles. Olha que situação delicada, meus irmãos. Nós temos os apóstolos que retornam da missão que cumpriram e trazem no coração as alegrias daquilo que fizeram em nome de Jesus e, ao mesmo tempo, estão recolhendo a notícia do que está acontecendo com João Batista. Todas essas duas realidades podem levar o nosso coração a estar, de certa forma, descompensado diante de Deus. Como pode? O Senhor me reveste com uma autoridade sobrenatural, porque os Espíritos nos obedecem e eles cumprem, em nome do Senhor, o mandato messiânico, realizando o anúncio do reino dos céus, chamando agora, sendo eles vós que chamam os homens à conversão.
vão em nome de Jesus e os enfermos ficam curados, até os espíritos imundos os obedecem, mas ao voltarem recebem essa notícia de que parece que a maldade está triunfando e que ao ser preso e ao rezarem por João Batista, a oração deles não teve um certo efeito. Talvez Deus não tenha escutado, não tenha ouvido, não tenha acolhido a súplica desses corações, quando na verdade o Senhor sempre nos escuta, e esses momentos na vida entre o êxito da bênção do Senhor e da mão do Senhor sobre nós pode recolher ao mesmo tempo outros acontecimentos que se passam na nossa vida a respeito não de uma desilusão com Deus, mas de que pode nos trazer um certo desânimo por ver que as coisas mudam, mas nem tudo muda. E parece que o mal resiste de uma forma imperiosa contra o exercício do bem. Curar os enfermos tem um significado, mas ver um daqueles que deve conduzir o povo não se converter e, pelo contrário, demonstrar ainda mais ódio e desprezo pelas coisas de Deus, pode causar uma grande desilusão e cansaço. Aqui Jesus está com os discípulos, no texto de hoje, começamos no versículo 34, logo após a travessia, o Senhor vai para um lugar afastado, já meditamos uma outra ocasião sobre esse texto, eles só tiveram aquele tempo da barca, e quando eles desembarcam, eles encontram uma grande multidão que se aglomera diante de Jesus, e Jesus olha para eles com grande compaixão, porque eles são como ovelhas sem pastor. E começou então a ensiná-los muitas coisas, até que a hora se torna de tal modo avançada, e que o Senhor então se preocupa por eles não terem o que comer. E aqui começa o texto como nós o conhecemos. Jesus introduz os discípulos na sensibilidade ao que acontece com a vida do outro. A pregação evangélica que ontem ouvíamos na narrativa de São Mateus, hoje ganha uma performance diferente. Jesus começa a anunciar o Evangelho, cumprindo o início da missão messiânica. Hoje, na narrativa de Marcos, o Senhor percebe, sente compaixão do povo que é como ovelhas sem pastor e os ensina e anuncia a eles o reino dos céus. Não é só uma vontade de Deus fazer o reino dos céus conhecido e declarar sobre os homens o chamado à conversão. Existe no coração dos homens um sofrimento real que os leva a desejar Deus e a buscar socorro no Senhor. E o Senhor então apresenta a eles seu Filho. E aqui a gente volta ao início da nossa meditação, que Deus sempre nos escuta. E muitas vezes Ele chega até nós quando nós, por assim dizer, não o esperamos. E nos faz uma proposta de vida, uma proposta de conversão. Nos apresenta o seu chamado, a sua vontade. Em outros momentos, nós nos aproximamos dele porque temos algo a lhe dizer e esperamos ser ouvidos por ele. E ali encontramos o coração cheio de compaixão desse Senhor que se interessa em ensinar e pregar às multidões. E ele faz o anúncio, o chamado à conversão, entrega para eles uma palavra de vida e eles sentem sede dessa vida que é apresentada. E os sinais messiânicos vêm para confirmar, não apenas que Deus escuta, mas confirmar a força no coração deles em querer
ouvir e colocar em prática aquilo que foi ouvido. O milagre da multiplicação dos pães, segundo São João Crisóstomo, padre da Igreja, ele apresenta um texto em uma de suas homilias muito delicada a essa multiplicação dos pães. Ele diz: Jesus introduz os apóstolos nessa sensibilidade, que é fundamental, a sensibilidade apostólica, que não é apenas o interesse de Deus em falar, mas em compreender o que está no coração dos homens e, como ato de compaixão, levar até eles o que é necessário. Jesus, na multiplicação dos pães, vai dizer São João Crisóstomo, ensina os discípulos o caminho da compaixão, mas, sobretudo, a perceber que eles estão participando do milagre. E o milagre de Deus não se realizará sem que eles estejam dentro, para que eles possam glorificar aquilo que o Senhor está realizando, de maneira que eles se tornam, pelos seus irmãos, ao mesmo tempo testemunhas do grande milagre de Deus e acontecimento milagroso. Eu testemunho que aquilo que está acontecendo realmente me supera, é Deus fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ali na evidência de que o milagre está acontecendo com a minha participação. Então, essa dupla realidade deve nos acompanhar sempre. Quando eu me entrego a Ti, Senhor, o Senhor faz da minha vida um acontecimento para o meu irmão, que anuncia um prodígio do seu amor. Mas, para mim, essa experiência revela o quanto o Senhor é grande, pois eu sei, mais do que o meu irmão possa saber, que tudo aquilo que está acontecendo e sendo entregue é obra sua. E isso deve me ajudar a reconhecer a minha pequenez e a glorificar a sua grandeza. Isso deve me ajudar a perceber o quanto o Senhor nos escuta e como, na sua infinita providência, nos socorre. E nos oferece o que é justo e bom, o que é sadio e fundamental em todos os momentos da nossa vida. Porque para os discípulos participarem do milagre da multiplicação dos pães, eles tiveram que confiar e entregar tudo de si nas mãos do Senhor. Vamos ouvir esse texto que é muito bonito. A multiplicação dos pães, São João Crisóstomo. Reparemos, queridos irmãos e irmãs, eu quero chamar a vossa atenção para isso. Reparemos no abandono confiante dos discípulos à providência de Deus nas maiores necessidades da vida, o seu desprezo por uma existência luxuosa que poderia ser desejada, uma vez que eles já sabiam da grandeza de Cristo no meio dos homens. Eram 12, mas só tinham 5 pães e 2 peixes. Isso nos faz perceber que não se importam com as coisas do corpo. Consagram todo o seu zelo às coisas da alma e seguem o seu mestre nessa prioridade. E mais, não guardam as provisões para eles mesmos. Deram-nas ao Salvador assim que ele lhes pediu. Aprendamos com esse exemplo dos apóstolos a partilhar o que temos com quem tem necessidade, mesmo que tenhamos pouco. Quando Jesus lhes pediu para lhe darem os 5 pães, eles não disseram: "E como que faremos para comer? E como ficaremos nós? Onde encontraremos aquilo de que precisamos para a nossa necessidade pessoal?" Mas obedeceram imediatamente às palavras de Jesus. Tomando, pois, os pães, em suas mãos o Senhor partiu-os e confiou-os outra vez aos discípulos. Confiou a eles
a honra de os distribuírem. Ele não queria apenas honrá-los com esse santo serviço de caridade. Queria que participassem do milagre para serem testemunhas convictas e não esquecerem o que se tinha passado diante de seus próprios olhos e o que o Senhor havia feito da obediência que eles lhe prestaram. Foi através deles que mandou sentar as pessoas em grupos sobre o campo e distribuiu o pão, para que cada um deles pudesse testemunhar o milagre que se realizava pelas suas próprias mãos, ao orientá-los para sentar e a levar até eles o pão multiplicado. Tudo nesse acontecimento, caríssimos irmãos e irmãs, o lugar deserto, a terra nua, a escassez de pão e de peixe, a distribuição das mesmas coisas, e todos, sem preferências, ficando cada um com o mesmo que o seu vizinho, tudo isso nos ensina a humildade, a frugalidade e a caridade fraterna. O Salvador ensina-nos, ensinando aos seus discípulos a amar-nos igualmente uns aos outros, a colocar tudo em comum entre aqueles que servem o mesmo Deus, a começar por colocar o próprio coração em ato de obediência às suas mãos. E assim nos colocaremos por suas mãos a serviço do coração de todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por essas palavras que São João Crisóstomo nos apresente, o nosso coração se torne ainda mais sensível ao prodigioso amor de Deus que nos quer dentro do agir de sua caridade, que venha ao nosso encontro e testemunha os sinais messiânicos, nos anuncia o Evangelho para a nossa conversão, nos chama à participação do reino de Deus, mas nos quer dentro da sua ação amorosa no cuidado de nossos irmãos e irmãs. E pela intercessão de São João Crisóstomo e da Santíssima Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.